Como é que você viu a entrevista do Watson, ou Emerson, ontem, depois do jogo, né? Deu uma entrevista bem light, mas deu uma cutucadinha no Rafael Lacerda. Você acha que é normal? Era momento para aquilo? Ou ontem o Lacerda poderia ter passado imune? Eu concordo, eu concordo muito com o que o Adson falou na questão das alterações. Porque a partir do momento que o Marcelo começa a mexer no meio do segundo tempo, o time criou meio que uma outra característica e o rendimento caiu. Só que depois o Marcelo, com mais duas substituições, conseguiu consertar o time, fez o time ficar ofensivo de novo. Mas mesmo concordando com o Adson, eu acho que o Marcelo ontem poderia passar imune, porque já se passaram tantos técnicos no Atlético dessa temporada que eu acho que está na hora de enaltecer o Lacerda por tudo que ele vem fazendo, pelo trabalho. Ele deu uma cara, ele está dando uma nova cara para o time do Atlético. Ele pegou um time em formação no meio de uma temporada e está conseguindo fazer um bom trabalho. Eu acho que tem coisas assim que dá para passar desapercebido. Eu acho que ontem era o dia ideal de elogiar o trabalho do Lacerda. Não que ele não tenha elogiado, mas poderia deixar poupar a crítica. Pô, o time jogou bem, uma vitória contundente. Vamos pegar um Remo agora, dia 20, né? Que a tabela agora parece que vai dar uma apertada. É um jogo atrás do outro agora. E era a hora do Adson enaltecer e deixar de lado, porque o Lacerda merece. O trabalho que ele vem fazendo, igual você falou, é o terceiro melhor trabalho do retorno para um time que estava desacreditado, para um time que estava ali beira da zona de rebaixamento. Agora olha para cima, estamos a 6 pontos do G4. A briga é pelos 45? Não quero pensar em G4, mas vai que acontece o milagre. Esse milagre tem a assinatura do Lacerda. Então eu acho que ontem a entrevista do Watson foi boa, elogiou o Yuri, falou algumas coisas muito interessantes, que eu concordo sobre o Yuri, mas sobre o Lacerda, eu acho que deveria ter deixado passar batido, porque o Lacerda está na hora de merecer crédito, está na hora de elogiar, porque ele tem sido um dos principais responsáveis pelo bom momento que o Atlético vem vivendo. E aí, Ana, você acha que o Adson podia ter dado uma aliviada pro Lacerda ou é o padrão mesmo dele? Ele fala assim, o próprio Lacerda fala, né? O Lacerda, ele dá muita corda para isso. Não, pode me cobrar, não tem problemas. Como é que você vê isso? Eu vi que eu acho que poderia ter passado batido, mas eu não achei que foi pesado, assim. Eu achei, foi mais. Acho que o Watson deu uma empolgada com o Yuri e queria um menino em campo. Foi como eu entendi. É, então, eu acho que foi, de certa maneira, tranquila a cobrança. E depois ele elogia bastante o Lacerda. E é algo também que vale destacar. O Watson elogia o Lacerda pelo trabalho que ele faz no Atlético, pela maneira como ele se comporta. E eu estava até aqui recordando, o Lacerda acreditou no Atlético quando nem o próprio Atlético acreditava nele mesmo. Eu não estou falando só em questão de acesso, eu estou falando em mental, pontuação, camisa, força, estrutura. O Lacerda chega falando: não, isso aqui é um time gigante. O Atlético é grande, o Atlético não pode estar nessa situação. Eu estou muito feliz em trabalhar no Atlético. Então, o Lacerda, ele foi um ponto, foi um pilar nessa reestrutura, digamos assim, em valorizar o tamanho do Atlético. Eu acho isso fundamental. E ele vem fazendo isso a todo momento. A coletiva do Adson, igual eu até havia citado na primeira hora, foram muitos pontos, né, que nós podemos destacar sobre o Yuri, sobre o próprio Lacerda. Por essa entrevista, não sei se o Lacerda ainda já está garantido para a próxima temporada. Continuo com a minha teoria que ele vai precisar deixar o Atlético em uma posição melhor.
eu não diria brigando pelo acesso, mas ali na primeira parte da tabela, apresentar alguns números da reconstrução que ele fez com o elenco, mas eu vi um Adson aliviado. Acho que essa é a palavra. Até o Patrick, o nosso repórter, estava, né, no jogo, e a gente, enquanto conversava sobre a partida, sobre os bastidores, ele falou: não, o Adson estava mais solto. E foi o que eu vi mesmo assistindo. Foi um Adson Batista aliviado. Acho que depois dessa partida contra o Avaí, risco de rebaixamento não se fala mais. É um Atlético que joga agora com dignidade. Então foi a maneira que eu vi a entrevista. Realmente o jogo traz essa sensação, né? Esse alívio para o Atlético. O Atlético chegou a 35 pontos, o Atlético já tem 8 pontos a mais do que o Z4. Então a situação é muito confortável, muito, muito, muito confortável. Ontem, assim, eu nem vou dizer que o Adson não tenha razão, mas eu vi essa situação muito como o dia do aniversário do menino, sabe? O dia que o menino tá fazendo aniversário, às vezes você, não, beleza, filho. Em outro dia tem casos que você fala, sabe? Mas tem dia no dia do aniversário, você deixa passar, fala, não, hoje é o dia dele, é aniversário, vai comer bolo, vai receber os colegas, enfim, assim, é aquele dia especialmente para criança, né? Aquele dia especial, tudo. Eu acho que dá para você ser político nesse momento, sabe? Porque quando a gente fala de ser político, normalmente é olhado de uma maneira muito pejorativa, né? Fala, fulano é político. Não, a política é essa arte que você tem de agir em determinado momento ser mais severo, em determinado momento ser mais tranquilo. Ontem eu acho assim, eu achei a entrevista do Adson Light, mas como o Emerson falou, assim, talvez deixa para outro. Falou, olha, contra o Avaí aconteceu isso, mas eu nem falei naquele dia porque ganhou, tal, mas hoje eu falo tudo, assim, eu acho que tem momentos que dá para você postergar, e ontem eu acho que assim, era o dia do aniversário do Lacerda, sabe, um jogo bom, muito bom do Atlético, então assim, fala outro dia, deixa para outro momento, mas o Atson tem essa autenticidade, né, se tem uma coisa que a gente não pode questionar de maneira nenhuma nele, é essa sua autenticidade. Mas a gente vai falar com certeza muito mais do Dragão. O Atlético agora vai enfrentar o Remo, jogo lá em Belém. Por exemplo, é um jogo para o Atlético vencer. Se o Atlético vencer, ele vai falar em acesso. Estou falando aqui para vocês hoje. O assunto acesso voltará à pauta caso o Atlético ganhe do Remo. O Remo que já vendeu todos os ingressos, né? Meu amigo Magno Fernandes mandou para mim aqui agora já uma arte, né, que é divulgada pela diretoria do Remo. O Remo já vendeu todos os ingressos para Julie, esse jogo contra o Atlético lá no Baenão. Sim, Ana. e se o Atlético vencer o Remo, dada como que está a tabela neste momento, aí eu mesma peço desculpas e vou com o Emerson falar em acesso. Vai junto com ele, então já tá aí, a Ana, já tá Ah, dando. É um jogo que dá moral, né? Um jogo como esse, como o Remo, é um jogo que dá moral. É igual o jogo do Vila contra o Atlético Paranaense. São jogos que, se você vence, é uma vitória com outro peso. Ela tem matematicamente o mesmo peso, mas moralmente, psicologicamente, ela tem um peso muito maior. Mas a gente vai falar de Remo em outro dia, né? O Remo, próximo adversário do Atlético.